Vamos à nossa aula, pessoal. O grande Albert Einstein já comentou um dia sobre os juros compostos. Ele diz o seguinte: os juros compostos são a força mais poderosa do universo e a maior invenção da humanidade, porque permitem uma confiável e sistemática acumulação de riquezas. Então imagine aí, o grande Albert Einstein antigamente já falava sobre os juros compostos e já falava da quão importante é a sua ferramenta para a acumulação de riquezas. E não é à toa que bancos, investimentos sempre estão relacionados com juros compostos. No dia a dia da gente, a gente trabalha mais com juros compostos porque a rentabilidade dele é melhor do que os juros simples. Beleza? Vamos seguir aqui, pessoal. Inicialmente eu vou trazer um problema para vocês, que é um problema de 1700 a.C. É um problema que está escrito no Museu Louvre, lá na França, numa tábua lá no Museu Louvre, que diz o seguinte: por quanto tempo devo aplicar uma certa soma de dinheiro a juros compostos anuais de 20% para que ele dobre? No final da aula, quando a gente aprender juros compostos aqui, a gente vai resolver esse problema. Beleza? Então fica comigo até o fim, já se inscreve, deixa seu like aí, beleza? Vamos lá. Pessoal, vamos revisar aqui os termos utilizados que a gente vai utilizar aqui nos juros compostos, que são semelhantes aos que a gente utilizou lá na nossa aula de juros simples. Inclusive, se você não assistiu a aula de juros simples, foi uma aula anterior a essa, sugiro que você assista e depois venha para essa. Beleza? Vamos lá. Os termos utilizados, pessoal. Capital, que é a quantia emprestada ou investida. Juros, que é o valor extra pago ou recebido. Taxa de juros, porcentagem cobrada ou investida. E uma observação aqui, a taxa de juros a gente pode ter ao dia, ao mês, ao ano, ao bimestre, ao semestre, ao trimestre. Só que essas três são as mais importantes aí, que caem mais em prova. Outra coisa, o tempo. Né? O tempo é o período do empréstimo ou investimento. E uma observação que eu faço aqui novamente é que a taxa de juros e tempo devem concordar. O que é isso, professor? Basicamente, eles têm que estar na mesma unidade, seja ela ao dia, ao mês. Por exemplo, se a taxa está ao mês, o tempo tem que estar ao mês. Se a taxa está ao ano, o tempo também tem que estar ao ano. Beleza? E o montante nada mais é do que o capital mais os juros, certo? A gente já comentou em outras aulas. Beleza? Vamos fazer, pessoal, agora um exemplo para a gente entender mais como funcionam os juros compostos. Tranquilo? Imagine a seguinte situação. Você pediu R$ 1.000 emprestados para pagar depois de 3 meses a taxa de 10% ao mês, no regime de juros compostos. Quanto você irá pagar de juros, certo? Vamos lá, vamos anotar as informações. A gente tem o capital, que é o valor que você pegou emprestado de R$ 1.000. A gente vai ter o tempo, né, de 3 meses e a taxa de 10% ao mês. Beleza? A gente vai fazer o seguinte aqui, pessoal. Perceba que ele vai ter uma taxa de 10% ao mês. A gente vai usar uma estratégia aqui que a gente comentou lá na nossa aula de porcentagem, a primeira aula da sequência de matemática financeira, que é o fator de multiplicação. O que é isso, professor? Imagine o seguinte, você vai ter que pagar 10% a mais de um determinado valor. Então você tem inicialmente seu 100% inicial, certo? E vai pagar um valor a mais de 10%. Então você vai ter que pagar 110% a mais desse valor. Se a gente for calcular aqui, 110% nada mais é do que 110 dividido por 100, que isso aqui vai dar 1,1. Basicamente é o seguinte, o fator de multiplicação para que você queira saber um acréscimo de 10%, é só você multiplicar por 1,1. Então a gente vai fazer essa análise aqui. Imagine o seguinte, no primeiro mês a gente vai ter que pagar quanto nesse empréstimo? Vamos analisar. Primeiro mês vai ter o seguinte, ele pegou emprestado R$ 1.000, ele vai ter que pagar 10% a mais desses R$ 1.000. Então o montante, que é o valor que ele vai ter que pagar, vai ser o quê? 1.000 vezes 1,1. Por quê? Porque vai ter que ser 110% de 1.000, que nada mais é do que 100%, que é o 1.000, mais 10%. Se a gente fizer essa multiplicação aqui, isso aqui vai dar 1.100. Tranquilo? 110%
de 1.000, 1.100. Nada mais é do que o 1.000, que é 100%, mais 10% de 1.000, que é 100. Tranquilo? Aí vamos lá. Ó. No mês 2, a gente vai ter um outro montante. Aí aqui que está a diferença, pessoal, em relação aos juros simples. Perceba que lá nos juros simples, a gente sempre incidia essa taxa de juros em relação ao capital inicial. Só que agora a gente vai incidir sobre o montante anterior. Então, no caso, ó, o primeiro caso a gente teve que aplicar no capital inicial porque não existia nenhum anterior. Mas agora a gente já existe um anterior, então a gente vai aplicar os juros em cima desse 1.100 aí, beleza? Então, como a taxa é de 10% e a gente quer saber o quê? 110% do capital anterior, a gente vai fazer novamente, ó. 1.100, que é o montante anterior, vezes 1,1. Isso aqui eu estou fazendo para saber o acréscimo de 10%, beleza? Se a gente fizer essa continha aqui, ó, vai dar 1.210. Show? Aí vamos lá, só que ele quer pagar o quê? Ó? Quer saber que só vai pagar daqui a 3 meses. Então, mês 3. No mês 3 eu vou ter um montante 3. Aí, vê se você entendeu aí. Ó. Os juros de 10% vai incidir em relação ao montante anterior. O montante anterior agora é esse e não esse. Então, eu vou ter que calcular esse acréscimo, né? Mais 10% de 1.210. Novamente, para você aumentar 10%, é só multiplicar por 1,1. Se não está entendendo, volta a aula de porcentagem lá e depois vem para essa. Que vai dar aqui, pessoal, ó, 1.331. Perceba aqui, ó, basicamente o que a gente fez de um para outro foi multiplicar por 1,1, o fator de correção. Professor, por que você fez dessa forma aí? Pessoal, eu fiz dessa forma para destacar o seguinte, ó. Imagine comigo, ó, o montante 1, ó, foi o quê? 1.000 vezes 1,1. Não foi isso? O montante 2, que foi no segundo mês, ó, foi o seguinte. 1.100, mas 1.100 é quem? Justamente é 1.000 vezes 1,1. Concorda? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1.000 vezes 1,1, que é o montante anterior, que é 1.100, vezes 1,1. Isso aqui vai dar 1.000 vezes 1,1 ao quadrado, né? Porque eu tenho 2 vezes 1,1 vezes 1,1. E no montante 3, ó, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 1.210, que é o montante anterior. Ó. O montante anterior nada mais é do que isso tudo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1.000 vezes 1,1 ao quadrado vezes 1,1, que vai dar igual a 1.000 vezes 1,1 elevado a 3. Tranquilo? Vocês vão ver o porquê que eu estou fazendo isso. Pessoal, perceba que esse 1,1 aqui, ó, que a gente colocou, nada mais é do que 1 mais 0,1. E quem é 0,1? É justamente a taxa, é 10%. Então, 1,1 nada mais é do que 1 mais a taxa. E esse fator de multiplicação aqui, a gente vai chamar aqui nos juros compostos de fator de correção. Para você saber, o próximo montante é só multiplicar por ele. E daqui a gente pode deduzir a nossa fórmula do montante nos juros compostos. Como, professor? Perceba o seguinte, ó. Aqui a gente pode imaginar como expoente 1. Ó. Então, no montante 1 foi 1.000, que é o capital, vezes 1 mais a taxa, ó, elevado a 1. No montante 2, 1.000 vezes 1 mais a taxa elevado a 2. No montante 3, 1.000 vezes 1 mais a taxa elevado a 3. Isso aqui nada mais é do que 1 mais a taxa, certo? Estou colocando dessa forma. Então, a forma do montante, ó, vai ser C, que é o capital, ó, 1.000, que é o capital, vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Fiz esse exemplo aqui, pessoal, para a gente entender um pouco mais sobre os juros compostos e também fazer essa dedução da fórmula. Uma coisa que eu destaco aqui é que o montante ele sempre vai incidir, os juros sempre vai incidir em relação ao montante anterior. Beleza? Vamos falar um pouco mais sobre os juros compostos. O mais comum no regime de juros utilizados é os juros compostos, popularmente conhecido pelo povo juros sobre juros.
A taxa de juros sempre é aplicada em relação ao montante anterior, como eu destaquei para vocês. E a forma que a gente vai usar é essa. Montante é igual capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Beleza? Vamos fazer, pessoal, mais um exemplo aqui para a gente aplicar essa forma. Diz o seguinte, ó. Determine os juros compostos gerados por uma aplicação de 5.000 por um período de 1 ano e meio, a taxa de 8% ao mês, dado que 1,08 elevado a 18 é igual a 3,99. Vamos anotar as nossas informações aqui. Ó. A gente tem aqui o capital, né? Que é o valor aplicado é de 5.000. A gente vai ter o tempo, que é de 1,5 anos, né? 1 ano e meio. E a gente vai ter a taxa, que é de 8% ao mês. Mas inicialmente eu já posso analisar aqui o seguinte. Professor, não estão concordando. A taxa está em mês e o tempo em ano. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar ou o ano para meses ou a taxa para ano. Fica mais conveniente eu transformar aqui, pessoal. 1 ano é igual a 2 meses. Metade de 1 ano é igual a 6 meses. Então, eu vou ter 18 meses. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos aplicar a fórmula agora. A gente sabe que montante é igual ao capital, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Vamos substituir os valores. A gente vai ter o montante, vai ser igual ao capital, que é 5.000, vezes 1, mais a taxa. Vamos calcular a taxa aqui. Ó. A taxa é de 8%. 8% a gente viu na aula de porcentagem, que é 8 dividido por 100. Que isso aqui vai dar 0,08. Então, já vou colocar aqui, ó, mais 0,08. Elevado ao tempo, que é igual a 18 meses. A gente vai ter aqui, ó, montante é igual a 5.000 vezes 1 mais 0,8, vai dar 1,08 elevado a 18. Aí você pode pensar, professor, para a gente calcular isso aqui vai dar muito trabalho. Realmente, na mão isso aí daria um trabalho enorme. Só que a questão de propósito, ela traz essa informação extra, traz esse dado extra para que você não precise fazer essa conta na mão, beleza? Então vamos substituir tudo isso aqui por 3,99. Então montante vai ser igual a 5.000 vezes 3,99. E eu vou fazer o seguinte agora, para fazer essa continha, 5.000, pessoal, a gente pode escrever como 5 vezes 1.000, concorda? Vezes 3,99. 1.000 vezes 3,99 é mais fácil de fazer, que vai dar 5 vezes 1.000 vezes 3,99 vai dar 3.990. Fazendo essa continha aqui, vocês vão chegar que vai dar 19.950. Tranquilo? Aí você pode pensar, professor, essa aqui é a resposta? Perceba que ele quer os juros compostos. Então, ó, a gente sabe que montante é igual ao capital mais os juros. Que é o montante? 19.950. O capital a gente sabe que é 5.000 e a gente quer descobrir os juros, né? Então, 5.000 que está positivo, vou passar para esse lado negativo. Ficar 19.950 menos 5.000 igual juros. Então, os juros vai ser igual ao quê? 14.000, aqui é 5.000, pessoal, corrijam aí, 14.950. Então, esse vai ser o valor que vai ter que pagar. Beleza? Vamos fazer mais um aqui, mais um exemplo. Qual o tempo necessário para um capital de R$ 200 aplicado a juros compostos à taxa de 5% ao mês gerar um montante de R$ 268, certo? E aqui ele diz, use os dados. A gente vai usar ele já já. Vamos primeiro anotar as informações. O capital é de R$ 200, a taxa de 5% ao mês, o montante 268 e a gente quer encontrar o que aqui? O tempo. Perceba que a gente tem um problema um pouco diferente. Agora a gente quer encontrar o tempo. Então vamos lá. Vamos usar a mesma fórmula. Montante é igual ao capital, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Vamos substituir o que a gente já sabe. O montante
é igual a 268, capital 200, e eu vou ficar com 1 mais a taxa, né? 5%, ó. 5% nada mais é do que 5 dividido por 100, que vai dar igual a 0,05. Então, já vou substituir aqui, ó, 0,05 elevado ao tempo, que a gente não sabe quanto é, que a gente quer descobrir, é a nossa incógnita. Então, vamos lá. O 200 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Vai ficar 268 dividido por 200 igual a 1,05 elevado ao tempo, elevado a t, né? A gente pode simplificar isso aqui, pessoal, da seguinte forma. Vou dividir em cima e embaixo por 2. Quando eu divido em cima por 2, vai dar 134. E quando eu divido embaixo por 2, vai dar 100. Então, isso aqui vai ficar, ó, dessa forma. Aí eu vou destacar o seguinte. Percebam que aqui, ó, a gente tem 134 dividido por 100. Quando eu tenho uma divisão por 100, eu posso fazer o seguinte. Posso mandar duas casas decimais para a esquerda. Uma, duas. A vírgula vem vir parar aqui. Vai ficar 1,34 igual a 1,05 elevado a t. Chegamos a uma equação exponencial. E a gente não tem como igualar as bases aqui, pessoal. Então, sempre quando você tiver uma equação exponencial e não puder igualar as bases, você vai aplicar logaritmo dos dois lados, que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos vir aqui mais para cima. Vou aplicar log na base 10 dos dois lados. Vai ficar log de 1,34 igual a log de 1,05 elevado a t. Perceba o seguinte, pessoal. Quando a gente tem um expoente no logaritmo, a gente pode descer esse expoente multiplicando todo o logaritmo. É uma propriedade dos logaritmos. Então, vai ficar, ó, log de 1,34 igual a t, né, que é o expoente, eu desço multiplicando, vezes log de 1,05. Perceba que quanto é log de 1,34? Quanto é log de 1,05? A gente vai ter que calcular isso? Não, pessoal. A questão ela dá exatamente essas informações aqui, ó. Log de 1,34 é igual a 0,013 e log de 1,05 é igual a 0,02. Vamos substituir. Vai ficar aqui, ó, 0,13 igual a t vezes, ó, 0,02. Para encontrar o valor de t, agora ficou fácil. 0,2 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Vai ficar 0,13 dividido por 0,02. Então, ó, esse aqui vai ser o valor de t. Se você fizer essa divisãozinha aqui, ó, vai dar 6,5. Então, ó, o tempo, que vai ser em meses, certo? Vai ser de 6,5 meses para poder gerar esse montante aí. Beleza? Vamos seguir aqui, pessoal. Agora eu vou destacar o seguinte, ó. Observação importante sobre parcelamento. Problemas que envolvam parcelamento. Imagine que você vai comprar um celular parcelado em 5 vezes, com juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto. A gente tem aqui, ó, o celular que vai custar R$1.000. Então, se ele custa R$1.000, ó, vão ser 5 parcelas de 200 para dar 1.000, né? E o seguinte, ó, ele vai ter taxa de 1% ao mês. Então, ó, 1% nada mais é do que 1 dividido por 100, que vai dar igual a 0,01. Então, ó, quando eu quero ter um aumento de 1%, é só eu multiplicar por 101%. Certo? Aquela ideia do fator de multiplicação. O fator de multiplicação vai ser 1 mais a taxa, que é de 0,01. Vai ser igual a 1,01. Esse aqui vai ser o fator de correção. Se você quer ter um aumento de 1%, é só você multiplicar por 101%, que vai ser justamente 1,01. Beleza? Então, pessoal, 1,01 vai ser o fator de correção. Vamos imaginar o seguinte, uma linha do tempo onde a gente tem, ó, o tempo zero, onde você adquiriu o produto, sua aquisição do produto.
o mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5. Então vamos lá. No mês 1 vai ter que pagar o quê? 200 vezes 1,01, que é o fator de correção, ou seja, o acréscimo de 1%, que vai dar 202. Para o outro mês eu vou multiplicar novamente por 1,01, que vai dar 204,02 e assim por diante. Cada mês eu vou multiplicar por 1,01 para encontrar o próximo valor da parcela. No mês 3 vai ser 204,02 vezes 1,01, que vai dar 206,06. Outro mês vou multiplicar novamente por 1,01, vai ficar 206,06 vezes 1,01, que vai dar 208,12. Depois vou multiplicar de novo por 1,01, que vai dar 210,20. Perceba que de um mês para outro eu usei a ideia do fator de correção. Multipliquei por 1,01. Tranquilo? Se a gente for somar esses valores aqui, que ele vai ter que pagar no final do parcelamento, né, do pagamento, vai dar 1.030,40. Aí, aonde eu quero chegar? Eu faço a seguinte pergunta para você. Imagine que você queira quitar o seu celular em um momento antes, não no quinto mês, e antes. Vamos imaginar o seguinte, ó, eu quero quitar aqui, ó, no terceiro mês eu quero quitar o meu celular. Então, você já vai ter pago esse valor, já vai ter pago esse valor, e quando você for pagar 206, você vai querer quitar o celular, ou seja, vai ter que pagar esse valor do mês 4 e o valor do mês 5. Só que perceba o seguinte, já que você vai pagar nesse momento, pessoal, você não vai ter que pagar 208 aqui, nem 210 aqui, porque esses valores estão em um tempo futuro. Estão no quarto mês. Se você for ter mais 1% de juros, no outro mês vai ser esse valor. E no outro vai ser esse valor aqui. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Esse valor que está em um tempo futuro, eu vou ter que trazer para o tempo presente, onde eu vou quitar a minha dívida. Basicamente é isso. Quando a gente for trabalhar com juros compostos, a gente vai ter que pensar nisso, no tempo. Porque o tempo é importante para a gente saber o valor de determinada parcela. Ó, perceba que daqui para cá, o que eu fiz? Eu multipliquei por 1,01. Encontrei esse valor. E 1,01 nada mais é do que... 208,12 nada mais é do que isso aqui, né? Então, ó, se eu quero voltar para esse tempo aqui, ó, eu vou ter que dividir por 1,01. A ideia vai ser essa. Quando você quer ir para um tempo na frente, no futuro, você vai multiplicar pelo fator de correção. Quando você quer voltar, você vai ter que dividir. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou ficar com 206,1,01 dividido por 1,01. Isso aqui é muito fácil, a gente pode simplificar aqui, ó. Vai dar exatamente 206. 206 que eu digo é 206,06. Faltou o 0,6 aqui. Então, quando você for pagar essa parcela, você vai pagar o mesmo valor nesse tempo 3. Tranquilo? Aí, ó, e esse valor aqui, professor, quando eu for quitar, eu vou ter que pagar ele inteiro? Não. A mesma ideia, pessoal. Você vai ter que voltar para cá, para esse tempo, e depois voltar para esse tempo. Então, você vai ter que dividir, ó, novamente por 1,01. Então, imagine o seguinte, eu tenho 210, vou colocar aqui, ó, 210,20, né? Que é nada mais é do que 208,12 vezes 1,01. Então, eu vou colocar aqui, ó, vai ficar 208,12 vezes 1,01 dividido por 1,01, porque eu quero voltar por 4 meses. Que vai, se eu simplificar aqui, ó, vai dar exatamente 208,12. Então, para eu voltar do quinto mês para o quarto, é só dividir por 1,01, que vai dar esse valor. E a gente viu que quando eu volto novamente para o mês 3, eu divido novamente e vai dar, ó, exatamente 206,06. O que é que eu estou querendo explicar? É o seguinte, ó, se você quiser quitar um valor em determinado tempo, você vai ter que pegar esse valor futuro e dividir pela taxa de correção para poder voltar para o tempo presente. Então, qual o valor que você teria que pagar?
Você ia ter que pagar ó, 202 mais 204,02 mais 3 vezes 206,06, que é esse valor aqui, ó, e esse quando você volta para o tempo presente, aqui, e esse quando você volta duas vezes. Beleza? Ó, você vai ter que pagar ó, mais barato, óbvio, porque você vai estar pagando antes. Tranquilo? Deu para entender? Eu vou trazer uma ideia geral disso aí agora, pessoal. Imagina o seguinte, ó. Imagine que você tem um parcelamento, certo? E você tem uma parcela aqui, ó, uma parcela de valor P. Essa parcela de valor P. E se eu quero saber o valor da próxima parcela, a gente viu que é só fazer o seguinte, ó. Eu pego essa parcela e multiplico por 1 mais a taxa. Não foi isso? Basicamente isso. E se eu tenho ó, outra parcela aqui ó, e eu quero passar para essa parcela, eu vou multiplicar novamente ó, por 1 vezes a taxa. Quando eu multiplico isso novamente por 1 mais a taxa, vai ficar P vezes 1 mais a taxa ao quadrado. E se eu quiser voltar, eu tenho essa parcela de valor P, né? Ó, daqui para cá eu multipliquei por 1 mais a taxa. Se eu quiser voltar para esse tempo, eu só faço dividir. Se eu quiser voltar para esse tempo, eu divido uma vez e divido novamente. E, por exemplo, se eu tiver uma parcela anterior aqui, ó, qual vai ser o valor dessa parcela? Vai ser P dividido por 1 mais a taxa. Por quê? Para eu vir para cá, eu tenho que multiplicar por 1 mais a taxa. Então, para voltar, eu tenho que dividir por 1 mais a taxa. E se eu quiser voltar mais uma parcela, eu vou ter que dividir novamente por 1 mais a taxa, que vai ficar 1 mais a taxa ao quadrado. Que eu vou ter que dividir novamente aqui, ó, por 1, dividir por 1 mais a taxa. Professor, a gente vai fazer exercício disso? Vamos fazer sim, pessoal. Inclusive, ó, na próxima aula, que vai ser a aula de exercício, nós vamos resolver duas questões do Enem que envolvem esse conceito aí de parcelamento. Inclusive, ó, no Enem de 2017, uma questão desse tipo foi considerada uma das mais difíceis. E também caiu ó, no Enem de 2019. Então, é muito importante você ter essa ideia de parcelamento, de quando eu vou para um tempo na frente, eu multiplico pelo fator de correção. Quando eu vou voltar, eu divido. Beleza? Próxima aula a gente vai resolver exercícios sobre isso. Tranquilo? E agora, pessoal, ó, vamos finalizando nossa aula aqui. Ó, vamos resolver aquele problema que a gente trouxe inicialmente, que é por quanto tempo devo aplicar uma certa soma de dinheiro a juros compostos anuais de 20% para que ele dobre. A gente não sabe quanto é esse valor, mas vamos supor um valor de R$100, certo? E a gente vai ter ó, todo ano, né, juros anuais de 20%. Todo ano, 20% a mais. Então, ó, vamos adicionar 20%. No primeiro ano, a gente vai ter 120. Quando a gente adiciona novamente 20%, a gente vai ter 144. Perceba que o que eu estou fazendo aqui é só multiplicar ó, por 1,2. Por 1,2. Que é o fator de correção. É 1 mais a taxa. E se eu fizer novamente, ó, mais 20%, vai dar 172,80. Mais 20% novamente, 207,32. Então a gente chega à conclusão aqui, ó, que em 4 anos você vai conseguir dobrar o valor, né? Vai ter mais do que o dobro. Eu fiz aqui para R$100, mas você pode pensar em qualquer valor aí com essa taxa de 20%, certo? Ao ano. No quarto ano ele vai dobrar. Beleza, pessoal? Show de bola? Pessoal, e agora para realmente finalizar nossa aula, vamos trazer uma noção do gráfico dos juros compostos. Imagine a situação anterior, que foi aquele problema que a gente acabou de resolver, certo? Que a gente vai ter aqui os dados, ó. A gente fez no tempo zero, 100, depois, ó, a gente multiplicou por 1,2 aqui, ó, para encontrar o próximo. Depois 1,2, depois novamente 1,2, depois novamente 1,2. Nada mais é do que o nosso fator de correção, né? Como a gente queria aumentar 20%, né, em cada ano, então o fator de multiplicação é 1,2, que é 120% do valor. Então vamos lá, ó. A gente vai ter um gráficozinho aqui ó, que relaciona montante com o tempo. Vamos preencher esse gráfico. No tempo zero, a gente tinha 100. Vou botar um pontinho aqui. Ó. No ano 1, a gente tinha 120. Ano 2, 144. Ano 3, 172. O ano 4, 207. Nada mais fiz do que pegar esses dados aqui
e colocar num gráfico. Se a gente for perceber aqui, ó, esse gráfico ele tem o padrão de uma curva exponencial. Por quê, professor? Perceba que nos juros compostos a gente tem essa fórmula aqui, ó, montante, né, igual ao capital, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Perceba que a gente tem aqui o quê? Um expoente. Então a curva se aproxima de uma função exponencial. Por quê? Juros compostos, pessoal, envolve expoente. Juros compostos é uma função exponencial. E a gente pode perceber também, como a gente notou aqui, ó, que a gente de 1 para